Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, ao secretário de Educação, à imprensa, à diretora da Educação que me recebeu hoje pela manhã, minha gratidão pelas explicações e já vou mencionar também esse fato. Gostaria que, por gentileza, colocassem algumas fotos a respeito do que eu vou falar nesse momento. Eu tenho falado e pontuado algumas coisas em relação ao bairro Serra Alta e aqui também é uma situação que eu fiz uma matrícula, eu fiz uma indicação, desculpem, lá em 2021, para que se fosse tomado providências na rua Conrado Líbel, e foi feita uma reportagem no jornal Liberdade. Desse jeito que vocês estão vendo, as crianças e os pedestres têm que passar na beira dessa via. Essa casa ali, nós vamos encontrar esse carro vermelho ali, que foi parado no quintal dessa casa. Essa casa tem a sorte de ficar um pouquinho mais longe, realmente da beirinha do barranco. E veja, desde 2021, eu estou aguardando um posicionamento, um estudo do DETRU, para que se faça a análise de se colocar um guarda-reio, alguma forma de proteção nesse local que é bastante usado. O vereador Hélio até acho que fez a mesma indicação, vereador, né? E vou, então, me unir à força do vereador Hélio para ver se nós temos um resultado para essa comunidade lá da rua Conrado Líbel, né? Então, o DETRU, fazendo um estudo de viabilidade, fazendo uma análise, vai poder dar uma resposta a essa nossa indicação que aconteceu lá em 2022, desculpe, em 2021, realmente. Outra indicação, obrigada pelas fotos. Outra indicação... Vereadora, pois não? uma parte, só um Claro. segundo para falar da situação. Na verdade, eu falei há pouco, né, que os vereadores precisam de mais atenção. Olha só, 2021. Indicação 2021. De 2 vereadores. Uhum. Então, e nesse caso ali não precisa muito estudo. Né? Vamos falar o que é verdade. Alguém tem que resolver, né, vereador? Eu acho que ali um guarda-reio ali é necessário. Qualquer um vê que é necessário. Mas assim como a lombada, precisa de um estudo de viabilidade. Sim, claro. Uhum. Mas essas coisas aqui que às vezes desgasta uma situação que não precisaria. Né? Então, eu sempre bato em cima dessa questão, dar mais atenção para os vereadores, porque os vereadores não pedem para eles. Pedem para os munícipes que pedem para nós. Obrigada, vereador. Obrigado. Rapidinho, vereador. Só meio minuto. Eu hoje cobrei da Secretaria de Obras de volta lá, porque eles tinham me passado que eles tinham ido fazer a vistoria já, e ficaram me dar uma resposta amanhã. Obrigada, vereador. Agradeço. Então, vamos reforçar esse pedido junto com os vereadores, para que a comunidade ali da Serra Alta seja atendida. Outra questão que eu vou falar hoje é a respeito de planejamento, e eu começo também pela comunidade de Serra Alta. No dia 22/7 de 2022, eu fiz uma indicação para a capela mortuária, a indicação 714, e depois, essa conversa foi feita depois de uma inauguração, que eu participei junto com a vereadora Terezinha, na escola da Almir Pedro Cubas, e o prefeito se comprometeu que se houvesse um imóvel, um terreno do município, ou se alguém doasse esse imóvel para o município, a capela aconteceria. Eu sei que o prefeito teve outra ideia de receber, de construir essa situação ali no local que hoje é do Estado, mas veja, aquele terreno da indicação que está ali na rua Evaldo Jungton com a rua Arno Fendrich, é um terreno, senhores vereadores e vereadoras, que está prontinho, está inclusive cercado, ele está prontinho, está assim, retinho, cercado para construção. Então, por que não aproveitar um imóvel que é do município e fazer essa construção quanto antes? A comunidade da Serra Alta, né, precisa, isso é uma questão de dignidade, você tem um local próximo do seu bairro para você poder velar a pessoa, né, que acabou de falecer num momento tão difícil da comunidade. Eu acho que já está passando do tempo. Planejamento tópico 2. E aqui eu quero fazer, não vou fazer citação de nome, mas eu acho que tanto os vereadores quanto quem nos ouve vão compreender. Planejamento, senhores vereadores, é uma atividade, uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, ou seja, olhar o entorno, avaliar os caminhos, as várias possibilidades que a gente tem para seguir, construir um referencial, ou seja, onde eu quero chegar, e agir usando o lado racional do momento da ação. E aí eu pergunto para os senhores, 2 portarias editadas esse ano pelo Executivo, admissão de um servidor na Secretaria de Planejamento, 1/8 de 2023, exonerado em 4/4 de 2023.
admissão de outro servidor, agora junto à Secretaria de Educação. Admissão 9/10/2023, exonerado em 10/10/2023. Um com 3 dias de atividade e outro com 1 dia de atividade. Eu pergunto o que a palavra planejamento para os senhores reflete. Para mim, isso aqui é uma falta completa de planejamento. Ou então, carecemos de uma desculpa ou de uma resposta do Executivo para essa situação. E por isso, quando a gente cobra planejamento aqui, senhores vereadores e vereadoras, quando a gente pede que uma Secretaria de Planejamento, ao qual o DETRU, que nos tem deixado a desejar, como tantos vereadores hoje pontuaram aqui, sem sombra de dúvida, não há possibilidade de planejar, né? Diante de ações tão irresponsáveis como foram essas, eu acho que planejamento é um verbo, planejar é um verbo que não, aproveitando tantos professores aqui, né, é um verbo que a gente não faz uso dentro de algumas secretarias e de algumas partes do Poder Executivo. Então, eu cobro um pouco mais de cuidado com o público, com o que é público, com o que é de todos nós, e cobro também uma resposta a respeito dos porquês em relação a esses fatos. Hoje pela manhã, conforme já coloquei, fui recebida na Secretaria de Educação pela professora Tatiana, a respeito de uma questão da Rodolfo Berti. Aqui faço meus cumprimentos também ao diretor e à comunidade escolar, representada por pais e alunos que aqui se encontram presentes. Amanhã nós teremos uma reunião lá. Eu sei que a tomada de decisão na área da educação nunca é fácil, né? Às vezes, nós temos que sentar, e eu tenho sido, desde o começo do meu mandato extremamente defensora do diálogo. E eu acho que essa reunião de amanhã deve ser marcada por ouvir os interesses da comunidade escolar, ouvir os professores e diretores, ouvir a Secretaria da Educação e construir uma resposta conjunta para que justamente, que é o ponto final de todas essas conversas, da nossa ação como gestor público, da ação da Secretaria de Educação e do Poder Executivo como um todo, que é chegar no aluno uma educação de boa qualidade. Então, nós temos que dar uma resposta para essa comunidade, quem sabe pensar numa reforma muito grande no prédio, na estrutura da Escola Rodolfo Berti, que é uma necessidade, é o que todos, eu acho que assim entendem. E falando sobre educação, vamos na reunião de amanhã efetivar essa questão do diálogo, que muitas vezes tem faltado tanto em manifestações nem sempre muito simpáticas que nós vemos num campo que se tornou terra de ninguém, que são as redes sociais. As pessoas não sabem do que estão falando, não procuram se informar, acabam com a possibilidade de que pessoas possam ter seu direito de resposta, ser ouvida, colocar a sua posição e, portanto, cada vez mais nós vamos ver pessoas que não têm coragem de conversar no olho, mas são extremamente corajosas e vorazes quando se escondem atrás de um telefone celular ou de uma tela de computador. O diálogo, senhores, faz parte em ouvir o argumento do outro, compreender, colocar o seu argumento e, sobretudo, ter uma situação de respeito em relação a essas situações. E aqui faço meus cumprimentos muito especiais a uma pessoa que é fundamental para que esse tipo de atividade, para que esse tipo de atitude mude, que são os professores. Parabéns, professores, contem sempre conosco como pauta principal da nossa ação. Muito obrigada, senhora presidente.